Então, cá estamos nós e hoje eu estou com o Bispo Garrido. E algumas pessoas pensam, pronto, o Bispo Garrido era sempre assim, com fato e gravata, mas na verdade cada um de nós tem uma caminhada com Deus. Então hoje vamos falar com o Bispo Garrido e ele nos vai contar de onde é que ele vem, né? E como que foi a sua caminhada, mais especificamente a sua caminhada com Deus. Certo. Antes de tudo, qual é o ano que você nasceu? Isso. Eu nasci na cidade de São Paulo, em 19 de abril de 1954. É um pouquinho de tempo atrás, né? Não é muito assim. Só fazer a conta você já vai descobrir. Sim, alguém que nasceu no mesmo ano, pelo menos sabe ali no final da conta. É verdade. Ele tem minha idade. E depois, quando é abril, você já sabe aonde mandar os presentes. Exato. Então, como é que você nasceu num lar, penso que não foi cristã, né? Como é que isso aconteceu? Eu acredito que a minha caminhada começou na busca desse Deus, não é? A gente vivia uma vida muito complicada. Tinha o meu pai que andava de copos, ele sempre foi assim, desde que eu me lembro do meu pai, desde pequenininho até aos 20 anos, ele sempre andou nessa vida. Andava também na bruxaria, fazia essas coisas todas, né? E a partir daí, então, nós começamos a verificar que tínhamos que tomar uma atitude. Nossa vida não ia para frente, tudo que a gente ganhava sumia, tínhamos pesadelo, a casa não funcionava, nada funcionava na nossa vida. Os nossos sonhos eram limitados a curtíssimo prazo, porque acabava uma enfermidade, vinha outra. Preocupações constantes com dinheiro, apesar de ter dinheiro, o dinheiro nunca chegava lá. Então, um dia, né, minha mãe ouviu falar de uma igreja. Ia lá uma senhora sempre lá nos visitar. Tinha os programas da televisão. Então, ela achou que era necessário a gente levar um pouco mais Deus a sério. Então, foi numa igreja, gostou da igreja e um dia me obrigou aí, né, praticamente. Então, a sua mãe foi primeira? Foi primeira. São os seus pais? Você tem irmãos? Não tem irmãos? Também o meu irmão. Tem. Então, são os dois. Você é o mais velho? Casa. Eu sou o mais velho. É o mais velho. Então, a sua mãe foi à igreja, foi à igreja, a senhora veio, isso. Né? Entretanto, ela achou isso interessante, isto é uma coisa boa. Isso. Né? E falou, preciso levar os meus filhos. Então, pronto. Você na época tinha quantos anos? Eu tinha acho que 18 para 19 anos, mais ou menos. E o seu irmão o quê? Meu irmão é um ano mais novo que eu, exatamente. Okay, também nasceu em abril, mas é um ano de diferença. Pronto. Então eu coloquei um chapéu, um óculos escuro, coloquei um capote, porque ser crente era um negócio complicado, né? A gente tinha certas ideias do crente. E tinha naquela rua as meninas que estudavam comigo também, então eu achei na rua da igreja? Na igreja, exato, e tal. Então, terminou a reunião, ela começou a ministrar o poder de Deus e... Que tipo de igreja que era? Eu não lembro, era uma igreja que falava de Deus, era uma pastora. Sim, mas era uma pastora? Era uma pastora, eu só lembro no final. Ela olhou para nós e falou assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. A bênção que vocês procuram, Deus não pode dar porque Ele não pode entrar na sua casa. E nós voltamos para casa com essa palavra. Sim. Por que Deus não pode entrar na nossa casa? Sim, é estranho, né? Porque sabíamos que a nossa casa estava ruim. Sabíamos que na nossa casa, antes do meu pai chegar, aparecia um cheiro na frente. Era um cheiro horrível. O seu pai andava o quê? Meu pai andava na bebida, na bruxaria. Na bruxaria. Então, quando eu sentia aquele cheiro em casa, nós sabíamos, olha, o pai está chegando. Passava 5 minutos e ele entrava. Ou seja, tinha situações dentro da casa que a gente sabia que aquilo era bruxaria. Então, sentamos os três juntos, eu, minha mãe e meu irmão, e falamos assim, o que nos prende aqui? Sim. Vocês não eram católicos, nem nada dessas coisas? Nada. Sabíamos que catolicismo não ia dar nada, sabíamos que bruxaria, ou seja, já tínhamos uma referência que aquele caminho não servia. O que não queria. Que não servia. Então, decidimos que nós íamos sair daquela casa. Achamos uma outra casa. Ok. Meu pai descobriu, fechou todas as portas, nós mudamos pela janela. A minha mudança saiu pela janela. Vocês fugiram da casa? Fugimos de casa. Então, os três? Os três. Então eu pensei assim, quando meu pai acordar no outro dia e ver que todo mundo fugiu, ele vai falar assim, poxa, vou me arrepender, vou parar de beber, vou chamar minha família. Então ele mandou um recado, acabei de comprar uma arma, se eu encontrar com vocês na rua, eu vou matar vocês. Poxa. Então nós descobrimos realmente que a nossa vida acabava ali. O meu pai ia levar a vida dele e nós íamos levar a nossa vida. Eu não me encaixava nas igrejas que a minha mãe achava. Então eu não conseguia me relacionar naqueles tipos de igreja. A partir desse momento a sua mãe começou a ir a esta igreja? Continuou na igreja dos bairros, continuou também buscar Deus. Um belo dia meu irmão chega e fala, Marcos, achei a igreja. Eu falei, você está brincando? Não achei, você tem que ir comigo. Onde é a igreja? É do tio Cássio, não é nem pastor, é o tio Cássio. Então fui lá,
Era um culto de jovem, não me dei bem. Depois foi no domingo. No segundo domingo, alguma coisa me fez. E lá para frente. Sim. Quando eu olhei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava aceitando Jesus. Sim. E foi uma experiência muito profunda. Então, era mesmo um encontro com Deus, real. Mesmo um encontro real. Não Na era assim uma coisa, uma decisão, não. qualquer coisa. Na realidade, eu ainda fui 5 vezes lá na frente. Até que o pastor falou, olha, você não precisa vir mais aqui. E eu falei, mas pastor, aqui está tão quentinho. Sim. Aqui está tão gostoso. Lá na frente, os problemas sumiam. Sim. Sentia mesmo a presença de Deus, então. Eu, a partir daquele momento, bispo, eu comecei a valorizar muito o altar de Deus, né? Eu sou bispo hoje, mas o altar de Deus é uma coisa muito, muito importante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar para a pessoa que eu mais gostava, que eu tinha achado alguma coisa preciosa, que estava falando muito ao meu coração. E fui falar com a minha namorada, que se chama Arlete, chamava-se Arlete. Já era. Já era Arlete. Ah, ok, já era Arlete. Então, eu cometi o primeiro engano. Quando Deus faz alguma coisa na gente, ninguém vai entender. Sim. Sim, ok. Ninguém vai entender. A mulher de Abraão não entendeu nada que aconteceu. Ninguém entende. Então eu expliquei para ela o que aconteceu. Não tem a ver com as mulheres, né? Não. Ok, tá bem. E falando para ela que eu estava sendo aliviado, eu carregava um peso do pecado e eu não sabia o que era o pecado. Sim. Então, aí falava que era agora pecado? Agora eu descobri que agora eu estava aliviado do quê? De um peso que eu não sabia que era um negócio chamado pecado. Pois. E quando eu descobri que Deus também cancelava o meu passado, aquilo ainda ficou melhor. E quando eu olhei para a cara dela, ela começou a rir. Ria? Eu falei, mas o que eu errei aqui, não é? Sim. Eu pensei, mas é a pessoa que eu mais amo. Então, eu não sei, fui para casa, não sei o que fazer, e descobri que tinha um jogo desigual. Que se eu quisesse continuar a ter aquela alegria que eu estava sentindo, eu deveria me relacionar com as pessoas nesse mesmo nível. Sim. E uma Você vez... era o quê? Crente, quer dizer, crente mês? Nem de uma semana. Logo, ponto. Você foi logo falar com ela depois do primeiro saí da igreja, encontro? Era o domingo, na segunda-feira eu fui correndo lá na casa dela. Foi a coisa de jovens que não lhe dizia muito. Domingo foi à frente, foi logo ter com ela e ela logo... riu. A primeira pessoa que evangelizou, que eu mais amava, riu na minha cara. Eu podia, né? Porque muitas pessoas evangelizam, têm medo. Sim. Mas eu falei, não. Então eu falei, Arlete, vamos lá para a igreja. Então, como sexta-feira tinha um culto, então ela falava... então você disse, julga igual, já sabia disso? Já sabia disso. Então eu falei, vamos dar uma chance. Ponto. Então, ela ia comigo porque na sexta-feira ela faltava na faculdade. Então era legal ir na igreja porque não precisava ir na faculdade. Ok, ponto, é uma boa desculpa, ponto. Então ela ia comigo, foi no domingo, e até que um dia eu falei, olha, nós temos que levar isso a sério, porque senão... Ela diz alguma coisa quando depois foi a essas reuniões, ela não diz nada? Ou... Ela achava engraçado na primeira, mas logo em seguida, porque tinha uma palavra, o pastor tinha uma palavra gostosa, ele tinha mesmo a palavra de amor de Deus, né? Okay. A igreja tinha muito amor, ele tinha uma unção de amor. Então ela foi também recebendo isso. E como ela queria levar na brincadeira, eu falei que eu não poderia continuar nesse nível. Então eu deixei bem claro para ela, olha, nós precisamos tomar uma decisão aqui, porque isso é muito importante para mim. Se não for importante para você, nós não podemos continuar, porque eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Você já estava namorada dela quanto tempo? Acho que eu já namorava 1 ano, mais ou menos, com ela. Então, fomos depois, um belo dia aconteceu um milagre. O pastor chamou quem queria aceitar Jesus e ela foi lá para frente. Então, foi a minha segunda alegria de ver alguém que foi salvo porque Deus me usou. Sim, pois é. Não é verdade? Então, eu comecei naturalmente a falar desse Jesus. Então, eu fiquei tão feliz de ver a minha namorada aceitar Jesus. A minha família já estava na igreja. E aconteceu depois... A sua mãe também depois ia a esta igreja ou não? Também foi para essa igreja. Passado, começamos a servir a Deus como tinha que ser. E depois, eu lembro, quando eu mudei, 2 anos depois, eu já estava comprando um apartamento. Já estava num emprego muito, muito bacana. Já tinha carro, ou seja, em 2 anos, Deus mudou a nossa vida drasticamente. Então, você sabia, isto é por causa de Deus? Sabíamos porque era por causa de Deus. Comecei a entender o que era o semear, comecei a entender que a gente tinha que mudar de vida. Mas, lógico, eu fui ainda de tropeço em tropeço, né? Eu não me converti assim instantaneamente, né? Tem o tempo do arrependimento, graças a Deus, né? Que as pessoas entendem isso. Então,
eu tinha um objetivo. De repente, né, porque eu encontrei esse Deus, eu comecei a levar as coisas a sério. Eu, na escola, eu colava. Colava? Colava e copiava. Eu não estudava, eu colava. Okay. Eu copiava. Eu era um vigarista, na realidade. Eu era um aldrabão, inventava, certo? Fazia histórias, contava histórias. Sim, agora eu estou com... Agora eu aumento, eu não invento. Antigamente eu inventava, agora eu aumento, mas não invento. Sim. Agora fala de experiências, é completamente diferente. Bom. Então tinha no meu coração o desejo de falar de Jesus. Eu não sabia evangelizar também, eu não tinha assim... essa capacidade de falar para todo mundo. Mas, por exemplo, uma pessoa no trabalho faltava, estava doente, eu queria saber o que era. Perguntava se eu podia ir lá, ia lá, visitava a pessoa, orava com ela e as pessoas eram curadas. Um dia evangelizei o meu diretor e ele achou muito engraçado. E um belo dia eu entro na sala dele e ele estava com a Bíblia aberta. O que você está fazendo? Eu perguntei para ele. Eu estou falando sobre o Templo de Salomão. Eu já tinha Davi no coração e o Templo de Salomão. E eu, de cor, eu falei para ele. Ele falou, você está brincando? Você vai lá comigo na minha instituição. Eu falei, qual é a sua instituição? Eu sou o grão-mestre da maior loja maçônica do estado de São Paulo. E ele estava a ler a Bíblia? Ele estava lendo a Bíblia porque a maçonaria fala do Templo de Salomão, fala do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Então, quando ele descobriu que eu sabia mais do que ele quis me levar para a maçonaria. Ok. Você já sabia o que era a maçonaria? Já sabia o que era a maçonaria. Expliquei para ele. E aí aconteceu na outra semana uma coisa muito interessante. Ele era adúltero e a mulher com que ele adulterava falou para ele que se ele não largasse a mulher, ele ia falar para a esposa dele que ele era um vigarista. Então ele entrou no trabalho chorando, me chamou, caiu de joelhos praticamente, falou, eu estou desesperado, você me ajuda? Você não tem aquele Deus que você me falou? Sim. Eu falei, tenho, minha igreja está fechada. Procurei onde tinha uma igreja aberta, liguei para minha mãe, né? Minha mãe sabia o nome de todas as igrejas. Olha, hoje tem uma igreja assim, assado. E eu fui com ele. Isso era durante o dia? Era quarta-feira, 3 horas da tarde, hora de expediente. Sim. Eu pregando Jesus no horário do meu expediente para o meu diretor, que nós saímos juntos para ir numa igreja. E eu já achei aquilo muito estranho. Eu fui com o coração na mão, né? Porque que igreja que eu vou e se nada... Pois é, sim. Entramos na igreja, não sei o que o pastor falou, de repente, quem quiser vir aqui... Quando esse homem foi lá na frente, eu fui com ele, o pastor olhou para ele e falou assim, a maldição e a praga que essa mulher vai tentar fazer na sua vida vai ser quebrada agora mesmo. Sim. E o homem fez assim, e eu fiz assim. E aí eu aprendi uma coisa, bispo. Quando nós temos no coração o desejo de ajudar uma pessoa, Deus aparece. Sim. E usa-se quem quiser. Sempre Deus aparece. Se você mesmo tem amor por uma pessoa e quer ajudá-la de todo o coração, você pode ir ali na esquina, Deus vai aparecer e vai honrar a palavra que você está dando para essa pessoa. Naquela semana, a mulher com quem ele adulterava ligou dizendo que estava recebendo uma promoção para Brasília, que nunca mais queria ver ele. Sim. Esse homem chegou em casa, pediu perdão para a mulher e Deus acertou a vida dele. A vida e a família. A família dele. Então, o que acontece? A caminhada de uma pessoa não começa quando ele vira diácono. Pois não. Quando ele vira pastor ou bispo. Começa lá. Eu vi Deus se mover na minha vida, não foi na igreja, foi fora da igreja, foi no meu escritório, foi na rua, foi em experiências, em proteção. Né? Um dia, eu tinha um objetivo de ser diretor de uma multinacional, que era impossível. Mas você trabalhava o quê? Eu comecei a estudar, fui fazer pós-graduações em todas as áreas, nas melhores faculdades que tinha em São Paulo, porque eu queria crescer. Mas qual era a área? Área de gestão, marketing, produção, a gente aprendia de tudo, porque os diretores queriam que a gente aprendesse tudo. Eu tinha, às vezes, 10, 15 assistentes. E um dia uma assessora começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo com você? Minha sobrinha está morrendo, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu falei, então, eu vou lá. Não, você não sabe, meu irmão pensa que é Deus que está matando a minha sobrinha. Poxa. Mas fala com ele, fala que eu vou lá falar de Deus para ele. Olha, seu Garrido, eu acho não, porque ele até comprou uma arma, ele quer matar padre, quer matar pastor. Se você vai lá e você anda em perigo. Ela era menor do que eu. Então eu falei, irmão dela deve ser assim, qualquer coisa eu me aguento, né? Sim, foi. Então, ela ligou para o irmão e o irmão me recebeu.
Sem armas. Não, quando eu estou esperando ele chegar na casa, quando de repente aparece, ela tinha quase 1,80 m de altura. Ok. E entrou com a arma na cintura. Ah, ok. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer aqui? Olhei para a porta, ver qual era a porta mais próxima, né? Mas sabe que eu aprendi? Quando você vai por amor, o amor te protege. Não tem nada mais, uma força maior do que a proteção do amor. Então, ele falou, é você que veio aqui falar de Deus? Sim, olha, está vendo minha arma? Sim, estou vendo. Então, o que você veio falar para mim? Eu falei, eu gostaria que você sentasse. Quando você e sua mulher decidiram, no casamento, ter uma filha, foi assim que vocês fizeram? Vocês planejaram o nascimento da sua filha? Porque eu preciso saber de algumas coisas. Quando eu falei isso, bispo, ele caiu no chão. Porque ele descobriu que a namorada dele ficou grávida. E ele pediu para abortar. Lutou com a mulher para que ela abortasse. E ele chorava, a arma, quando ele caiu, a arma correu para debaixo de um sofá, nunca mais vi a arma. E ele falava assim, eu pedi para minha mulher abortar. Eu falei, pronto, descobrimos quem é o assassino da criança. Não é Deus, não é o padre, não é o pastor, é você mesmo. Sim. Aí o homem se arrependeu, orou, aceitou Jesus e naquela semana a menina melhorou. Então, essas coisas têm tudo a ver com o que você faz, com o Deus que você acredita. Aí um belo dia, aparece um homem chamado Pastor Tadeu lá na minha igreja. Ah, ok. E aí aconteceu... Um belo dia o quê? Quantos anos depois? Já depois estava de 10 casada? anos. Já... Depois de 10 anos na igreja. Porque assim, a gente vai passando e se você não vai colocando Deus em prática, você vai ficando morno. Sim. E eu não queria ficar morno. Então, eu evangelizava no meu trabalho, eu evangelizava com os meus vizinhos, né? Até que um dia entrou os grupos familiares da nossa igreja, eu fui ter um grupo familiar em casa. E ali aconteceram coisas que nós vamos precisar de 4 programas para acontecer. Pronto, já vai. Mas aconteceu o seguinte, bispa. Na minha busca de ser diretor, eu cheguei lá. Consegui ser diretor com a ajuda de Deus. Arranjei um outro emprego, né? Todo mundo achou que eu era louco. Eu estava saindo de uma empresa que tinha tudo para mim. O homem até falou, meu diretor falou, você está louco, mas daqui mais 5 anos você se aposenta com um salário integral. Pois. Eu falei, mas será que eu vou estar vivo daqui a 5 anos? Então eu aceitei, deixei tudo aquilo, me chamaram de louco e eu fui para uma outra empresa. Por que foi para outra empresa? Porque lá eu consegui a promoção que eu não conseguia na outra. Então apareceu uma oportunidade, me chamaram e o diretor falou assim, eu sei que você é pastor. E porque nós precisamos de pessoas que não tenham só trabalho na cabeça, nós queremos pessoas que saibam viver depois do expediente. E como você ajuda as pessoas, acreditamos que você pode ajudar a nossa empresa. Pois. Então eu fui admitido porque eu era um pastor. Quer dizer, um pastor. Eu andava numa igreja, eu não era nem pastor, eles sabiam o que eu fazia. Você na igreja, na verdade, não fazia nada. Não, apenas evangelizava lá fora, estava a fazer o trabalho do meu irmão. Familiar, era um diácono, né? Mais ou menos assim. Nós dobramos o tamanho da empresa e até que um belo dia aquilo parou de ter gosto. Eu não tinha mais prazer em ser diretor, não tinha mais prazer em ser nada. E um dia eu estava indo para o trabalho, ouvindo uma pregação e uma voz falou assim, o que você precisa para sair? Para sair do trabalho. Do trabalho. E eu parecia que a pessoa... Eu falei, como que eu preciso sair para o trabalho, dirigindo? Eu não preciso de nada. Você pode viver sem a assistência médica? Eu falei, claro, Jesus é a minha salvação. Você pode viver sem a casa? Sem esse carro que a empresa te dá? Claro que eu posso viver. Então, o que impede? E eu falei, eu não posso viver sem semear. Porque quando eu for para a igreja, eu não tenho que semear, eu quero continuar semeando. E a voz parou. Naquela semana, um bispo veio me chamar para vir de tempo integral. Olha. E eu falei, espera um pouquinho. Sentei com a minha esposa, ela falou, bom, nós estamos nisso, eu sabia que você ia qualquer dia acontecer isso. Então, mas é a sua chamada, ela falou. Mas é a sua... ok, tá bem. Sabe como é que é, né? Sim. Certo. Então, eu comecei a fazer a conta. Podemos tirar isso. Quando eu cheguei nas sementes que a gente semeava, praticamente mais da metade do salário. Falou, não, sem as sementes a gente não sai daqui, não. Sim, ponto. Então, eu coloquei no salário o valor das sementes. E apresentei para o bispo. Era um salário desse tamanho. Eu falei, o apóstolo vai me pôr na rua, nem vai olhar mais na minha cara. Até chorei aquela noite, falei, não devia ter feito isso. No outro dia liga e falou, o apóstolo aceitou. Olha.
Aí eu quero dizer para você que Deus conhece o nosso coração, né? Sim, sim, mesmo para acabar, diga lá uma palavra para as pessoas. Então é assim, a chamada de uma pessoa começa por causa do amor de Jesus. Se você passa a semana inteira sem falar de amor de Deus para ninguém, se você passa a semana inteira sem semear um livro, você tem que analisar a sua vida, porque é impossível uma pessoa que ama Jesus, é impossível uma pessoa que reconhece o que Jesus fez na sua vida, que não queira passar esse recado, essa conversa, esse evangelho para outras pessoas. Então, quer você esteja no seu trabalho, na sua família, a sua chamada é lá. Domingo você vem para receber, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está lá para ver Deus operar através de você. Então, faça isso e você vai ver a sua vida mudar drasticamente. Sim. Então, a chamada, a caminhada não começa quando começa a pregar qualquer coisa, começa no momento que a pessoa se converta. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então, pronto, acabamos aqui este primeiro programa com o Bispo Garrido, porque de certeza que vamos depois falar mais vezes, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima vez. Tchau, tchau.